As cotas dos estaduais escancaram os abismos que formam o futebol brasileiro. Sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli, nesse programa onde a gente vai mergulhar mais uma vez, maestro, nesse mar turbulento, né? Que é a questão da distribuição da grana no futebol brasileiro. A gente sabe, né? Todo mundo já tem isso de cor, que o futebol paulista é o principal centro por conta da pujança econômica do Estado, e a gente, às vezes, não se atina para o efeito prático disso. E aqui nesse programa, maestro, a gente vai mostrar como realmente existe um hiato gigantesco entre o dinheiro que é distribuído entre as principais equipes do país e o que sobra, porque é assim que a gente tem que tratar. Para os demais, mesmo a gente falando de clubes que integram a elite do futebol nacional, estão frequentemente ali disputando pelo acesso, ainda assim há um abismo, né? Eu vou trazer uma frase para que Cássio siga, que é o seguinte, Celso. Quando a gente tem as cotas de uma Série a gente vê parte desse abismo, mas dentro de diferenças em que a gente consegue ver uma relação proporcional das diferenças, dos alcances. Quando a gente debate o tema cotas dos estaduais, a proporção, ela pulveriza, tá? A gente passa a ter choques absolutos que aí escancara os muitos Brasis dentro do Brasil, tá? Então eu acho que Cássio vai poder explanar esse quadro, mas eu queria sublinhar que é diferente de quando a gente sente uma diferença de cotas dentro de uma Série A, dentro de uma Série B, que na verdade é mais padronizada, nos estaduais. Sempre alarmante, sempre. A gente todos os anos se depara com isso e todos os anos fica sem acreditar como o cenário não muda. E a gente fez questão de mostrar, maestro, aqui no nosso gráfico, que inclusive não é você pegar o Campeonato Paulista e falar, ah, não, mas ali tem o Palmeiras, ali tem o Corinthians. A gente está fazendo divisões, inclusive, aqui de cotas. A gente vai ver aqui que tem São Paulo 1, São Paulo 2, São Paulo 3, São Paulo 4 e por aí vai. Então, dessa forma, categorizando, né, dentro de cada faixa, né, de premiação e etc., fica claro esse abismo que a gente está tratando aqui, né? Celso, os 4 principais estaduais do Brasil são, o Paulistão, o Carioca, o Mineiro e o Gaúcho. E esses 4, considerando só cotas fixas, ou seja, aquele repasse, independentemente da sua performance na competição, e somando todos os participantes, tem uma garantia de mais ou menos de um pouco mais de 350 milhões de reais. É uma escala que não se compara do brasileiro, onde quase todos esses times estão no brasileiro, e no brasileiro dá 3 bilhões de reais por campeonato. Então, assim, a gente tem toda uma diferença enorme nas cotas, mas mesmo a soma das principais competições já ainda é uma fração do brasileiro. Isso é só para mostrar, primeiramente, o que é o Campeonato Brasileiro na temporada. Os estaduais, que tem até uma base interessante, porque agora todos eles têm basicamente o mesmo tamanho. Uhum. O Paulistão era um campeonato ano passado de 16 datas, enquanto os campeonatos do Nordeste tinham que ter 12. O Pernambucano conseguia mais ali porque ia encaixando as datas, Agora a joga gente tem uma base de 11 para datas todo mundo. com, Com com, algumas com, concessões. com O concessões, né? próprio Paulistão vai ter 12 datas, porque 11 seria para ter uma final. Eles conseguiram uma data adicional. Não era para aumentar o turno, não. O turno tá lá com 8 Para rodadas, ter a final em 2 jogos, né? 2 jogos. E No Programa que a gente fez, de 10 a 14 datas. isso. Perfeito, E perfeito. nesse caso de São Paulo é importante porque fazendo isso porque a relação é direta com os valores da competição. O Campeonato Paulista ele tinha a primeira fase 12 rodadas. Então são 3 meses, né? Considerando só os jogos de domingo, pelo menos. Agora são 8 rodadas, a primeira fase. Inclusive com o modelo da Champions League, ou seja, é uma classificação entre os 16 times, mas enfim, a gente tem um vídeo aqui no feed que explica essa questão do regulamento. E esse corte, ele se refletiu na receita. Quando a gente olha na tela e vê lá o número mais alto de 35 milhões e muito acima de todos os outros, é só importante destacar que esse número teve uma redução de 9 milhões. Esse Uhum. número, no vídeo 2024, esse número era de 44 milhões. E é uma cota, a mesma cota, para Santos,
Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Cada um vai receber esses 35 milhões, ou seja, só com os 4 grandes de São Paulo, o Paulistão desse ano, de 2026, vai pagar 140 milhões de reais. Assim, é bastante coisa. Detalhe, só isso é maior do que qualquer outro estadual. Assim, e se você somar o Mineiro, o Gaúcho, o Carioca, não bateria só o que esses 4 vão receber. O Campeonato Paulista é o maior mercado do Brasil, é uma concorrência enorme, está passando na Record, ou seja, a Globo não conseguiu, a Globo tá naquela de que ela meio que abriu mão dos estaduais, E E tenta agora tá recuperar, né? recuperando. mas aí não dava porque o contrato da Record, ela tava assinado lá e agora tem que esperar, não tem o que fazer. Ela conseguiu, por exemplo, o Rio, já conseguiu os outros, na verdade. O Rio, o Gaúcho e o Mineiro, mas o Paulistano ainda não. Então, isso só mostra que no próximo contrato vai estar lá, a Record com a Globo disputando o SBT se tiver interesse. A quantidade de patrocínios que o Paulista tem, os caras, sabe aquele negócio da bola? De botar. Sim, Sim, que o colocaram, suporte. que colocaram Virou o pedigree, É. de ração como se fosse animal. uma ração. Foi ótima. Em vez de ser o potinho, é a ração animal que mostra lá onde o jogador pega a bola. Tudo virou. Mudou o name rights. Entrou agora Casas Bahia, era uma casa de aposta, agora foi para Casas Bahia. Enfim, nesse cenário é natural que o Paulistão pague mais. Mas o que grita em relação ao Nordeste, dessa vez grita em relação a todos os outros também. Porque nesse gráfico, eu não sei se o professor Fred adora um gráfico, talvez ele tenha feito no ano passado, não era desse jeito. Porque o Carioca ele tinha uma diferença enorme. E aí, a primeira explicação, Fred, sobre o que a gente está vendo agora, é porque o Rio de Janeiro foi para um caminho diferente. O caminho do Campeonato Paulista foi o seguinte: o campeonato diminuiu, pagava muito, e os clubes lá, ou seja, aquele mercado que a gente fala, o time do interior de São Paulo, que a gente vai ver, tem nem divisão e ganha mais do que todo mundo. Isso teria que, para o Campeonato Paulista da Série 1 continuar isso sendo o que esse valor tem que continuar nessa escala. E, de certa forma, com a quantidade de contratos que o Campeonato Paulista conseguiu, ainda que tenha tido uma redução, mas ela acabou sendo proporcional às datas. Ou seja, diminuiu as datas e Quantidade de exposição das marcas, e né? ficou isso. O Rio de Janeiro, que agora foi para a Globo, estava Globo e Band e agora ficou exclusivo na Globo, ele fez uma coisa que eu acho que é a primeira vez que eu vejo. É meio a meio em relação cota fixa e premiação. E para ser justo, na dividida, porque é uma quebradinha, a dividida vai para premiação. É 45,8 de cota fixa e 46 de premiação. A maior cota do Rio, que é a de 10 milhões, a gente vê ali que a cota 2 de São Paulo, é o Flamengo. Aí fala, como assim cota 2 de São Paulo? Porque o Campeonato Paulista, os grandes recebem, mas aí vai ter outras escalas. Por exemplo, são 4 níveis em São Paulo. Esse nível 2 não é da Ponte Preta e do Guarani, não, tá? É Mirassol e Bragantino. São Mirassol e Bragantino, os São dois os clubes da de Série Série A. A, né? os clubes da Série A. É o mesmo valor que o Flamengo vai receber. Veja, a gente vai fazer aqui as distorções, porque a gente olha no viés aqui da região. As Mirassol e Bragantino, em comparação com o Flamengo, Grita do mesmo, assim, um absurdo na mesma escala. Isso, O Campeonato isso. Carioca passa em todos os outros estados da Globo que não tem contratos. Pode passar para detalhes, eu acho que não sei nem se passa em São Paulo, né? Porque São Paulo não está na Globo, não sei nem como é que faz em São Paulo, por exemplo, assim. Mas assim, passa em todos os outros estados. Claro que o Centro Econômico de São Paulo faz essa diferença. Mas esses 10 milhões do Flamengo, porque como assim o Flamengo tolerou receber 10? Porque ele sabe que o outro está recebendo quase 4. Os outros, que são os rivais nacionais do Flamengo nesse momento em relação a tudo, né? Competições estão recebendo quase 4 vezes mais. É que o Flamengo vai poder juntar quase 30 milhões se ele for campeão. O Flamengo é o atual bicampeão. No Rio, tudo vai dar premiação. Taça Guanabara, o que é Taça Guanabara atualmente? É ser líder da primeira fase. Sim. Isso. Porque antigamente tinha semifinal e final da Taça Guanabara, semifinal e final da Taça Rio, não. Nesse momento, inclusive, são grupos distintos e não tem final do grupo, não. Quem fizer mais pontos vai ser o campeão da Taça Guanabara. R$1 milhão. Se for... Aí, 8 times, são 12, né, no Rio. São 16 em São Paulo e são 12 no Rio. 8 times vão para as quartas de final. Cada um bota R$1 milhão para dentro. E o líder bota 2, que ele ganhou R$1 milhão da Taça Guanabara. É a Taça Guanabara mais as quartas. E aí o pulo do gato. São quantos grandes no Rio, naturalmente? 4. 4. Pronto. R$1 milhão nas quartas. Na semifinal vira 5,5 milhões.
acumulando, né? Você não troca, não. É que nem Copa do Brasil. Você Uhum. ganhou aquele 1, bota mais 5,5. Só para chegar. O que, Por chegar nas O que semifinais, se que imagina-se que sejam os 4 grandes. ainda que não tenha sido nos últimos anos, o Volta Redonda furou essa fila, o Nova Iguaçu. O Botafogo tem jogado o estadual com equipe. Porque base, tem um reservas. fixo. Nesse momento, se ele fizer isso, ele morre com 6 milhões ou talvez 7 no máximo nas quartas de final. Detalhe, essa talvez tenha sido a estratégia do Carioca para proteger o interesse do estadual, chocando com a Série A. Que a gente tem que lembrar que dia 28 começa a Série A. Isso. E o choque vai ser. Nos mata-matas, né? E ainda teve Nos mata-matas. outra Dos estratégia mata-matas. da Federação do Rio de Janeiro. 10 datas. É o menor campeonato estadual do muito país. Tá? Então, enxugou o máximo possível. Isso porque isso enxugou na primeira fase, que, por exemplo, quartas de final é novidade. O Botafogo, quando ele ia justamente porque ele não chegava no G4. Ele ia para a Taça Rio, que era justamente o primeiro ao quarto disputa o título, e do quinto ao oitavo a disputar a Taça Rio, que foi renegada a um campeonato, a uma disputa dos eliminados. Agora não, o cara ficar em oitavo, o cara Tá nas quartas. Tá disputando Tá o título. E eu tinha falado 5,5 da semifinal, né? O que você entende, Botafogo, Vasco e Flamengo vão estar ali. Ou seja, pegou Flamengo 10, campeão da Taça Guanabara 11, Quartas final, 12, mais 5,5 da semifinal. 17,5. Veja, eu acho que é impossível o Flamengo. Vamos 17 10 já virou 16,5. Tira 1 milhão da Taça Guanabara, que pode ser segundo lugar. Mas o Flamengo não fazer 16 milhões e meio do Estadual do Rio de Janeiro, Fez. assim, é impossível. Pra final, mais quanto? Aí, 5 milhões para ser finalista. Porque a lógica é a seguinte: chegar na final já é mais 5. Porque na verdade é 10 pro campeão e 5 pro vice. Então significa, ó, você tá na semi, passou mais uma fase, já botou mais 5 milhões se for campeão. Aí no Outros caso 5, o Flamengo bateria, já que a gente tá falando do principal, 26,5. 27, Ou 27,5 se ganhar a Guanabara. no máximo 17,5, que vale para todos os outros. Ou seja, 17,5 para o Bangu, 17,5 não é que nem a Copa do Brasil, sabe, que tem aquelas cotas de peso diferente. Então, o Campeonato Carioca, como o Fred falou, é um campeonato que foi reduzido o número de datas e foi por um caminho de meio a meio ali de premiação. Achei uma boa saída do E Campeonato sobretudo Carioca. porque a premiação ela começa a valer justamente quando está chocando com o brasileiro, ou seja, o cara faz a escolha. E como a gente já tinha citado, né? Mirassol e Bragantino estão ali com 10 milhões. Antes da gente seguir, Cássio, Isso. até a passagem de cada bloco desse, tá? Pra gente entender bem, como a gente já citou os campeonatos Carioca e Paulista, a gente aproveita para resgatar um material que a gente já trouxe em outro programa, mas cabe muito bem aqui, que é entender De onde tá vindo essa grana, né? isso, os direitos de transmissão que foram negociados nesses campeonatos, tá? Nessa tela a gente tá vendo os 3 principais campeonatos do Sudeste, tá? Que não são os 3 mais valiosos do Brasil, porque na verdade depois do Paulista e do Paulista Carioca. e do Carioca, o Gaúcho é que tem uma cota maior para Grêmio e Inter, tá? Mas a gente tem aqui o Paulistão, TV aberta Record, TV fechada TNT, PPV com a HBO Max e o YouTube com a Cazé TV no mesmo esquema daquela Passa o mesmo junção jogo, da né? Record, né? Então, na verdade, aqui, o grande diferencial do Paulista é um pay-per-view consistente, Da HBO Max. amplo da HBO Max, tá? É um estadual que não tem. Que a gente olha a Cazé TV ali e imagina, esse vai ter jogos de graça no YouTube, vai ter Um por jogo. rodada, tá? Então, esse é o desenho do Campeonato Paulista, totalmente fora do Grupo Globo. Isso. Longe do alcance do Grupo Globo com os principais rivais, né? Porque realmente a gente não tem nenhuma vertente ali para Pra Globo poder, né, trazer algo, não consegue puxar nada. Quero ver o que a Globo vai fazer em Mas São Paulo. já tinha sido assim, na verdade, em 25 e deu trabalho. O Carioca, tá? Aí é o oposto. É. É 100% O Carioca Grupo e o Globo. Mineiro. O Carioca e o Mineiro são os espelhado. 2 grandes investimentos da Mas Globo no caso do pra essa temporada. Carioca, mudou esse ano. Lembrando, pegou a exclusividade esse ano. Porque a gente até falou no programa, né? A Globo entrou numa fase de tentar recuperar, O Té, que ela largou. tanto que, ao contrário das últimas temporadas, data 1 da temporada, primeira rodada dos estaduais, a Globo
transmitir E os jogos. passou, tem um momento que ela passou e esperava um pouquinho, né? Esperava, acho que ano passado, esperou muito para começar a transmitir os estaduais. E só um detalhe, assim, a novidade, a exclusividade da Globo e a entrada da GETV. A GETV foi feita durante o semestre, não tinha entrado no estadual, então passa a ter Verdade, jogos estreia do estadual. Do GETV E no aí, estadual. Minas Gerais repete a mesma estrutura do Rio. De Se transmissão. ali a Globo não tem nada, aqui Tem ninguém tudo. consegue puxar É. uma outra alternativa. Aí a gente volta, então, agora, para que Cássio possa detalhar, Celso. Quem tá em cada lista? Fala, Isso. Cássio. E agora, já que falou do valor dos contratos, estava dizendo, quando eu tinha dito da mudança do name rights, para checar, era Sicredi, era Paulistão Sicredi e virou Paulistão agora Casas Bahia, que é uma empresa de profundidade no estado de São Paulo, né? Em todo o Brasil, mas sobretudo ali. E o valor total do Campeonato Paulista de cotas fixas para os 16 clubes dá mais ou menos 216 milhões de reais. Algumas imprecisões podem estar aqui ali, porque quando a gente fala 5 milhões e meio, aí de repente pode chegar um contrato, ó, é 5,5 para esse, 5,400 para esse, 5,300 para esse. Então é uma ordem de grandeza dentro do que é possível apurar nessas duas de situação. No Paulistão, por exemplo, os números foram de Nicola, do blog Nicola, do R7. Que detalhe, o R7 quer dar Record. Então, assim, tem alguma ligação para você ter esses números. O Campeonato Paulista vai pagar 216 milhões em cotas fixas. O Carioca, como eu disse, 45,8, mas acho que é justo juntar com a premiação, que é muito diferente. Com certeza. Que aí dá só para 91,8. O Paulista também teve premiação. Ano passado, pagou 5 milhões para o campeão. E o Carioca vai juntando tudo, né? O Paulista é só 5 milhões para o campeão e 1 milhão e 600 para o vice. A tendência é que tenha premiação em 26, mas esses valores não foram confirmados. Aí eu não posso dizer que o valor é esse mesmo, porque e se sofreu a mesma redução que as cotas fixas tiveram, né? Mas só para ver, de toda forma, para ver a relação do Rio de Janeiro, se você pegar os valores de 25, que seriam maiores, o Campeonato Paulista paga do primeiro ao 14º lugar. Juntando tudo, 11 milhões e 300 mil reais. O Rio de Janeiro vai pagar 46 milhões de premiação. Então a diferença é tipo 11 contra 216. No final das contas, você tem que somar, né? O que importa é a soma dos dois. Então, É como o dinheiro está sendo distribuído no todo. Isso. Seguindo só os outros dois estaduais, para a gente botar a lista de um por um, o Gaúcho deve pagar 27,5. O Gaúcho, de todos os campeonatos que a gente vai falar, é o que tem um número mais... no sentido de possível alteração, tem 2 linhas, e o Campeonato Mineiro 18,5. Aqui, já que a gente citou, então, para fechar a informação, tá? O Campeonato Gaúcho é basicamente a mesma estrutura também. Muda ali, vai pro site. Muda aqui, do né? Carioca e do Mineiro, só não tem a GETV dentro. Que faz muita diferença. Porque a gente explicou no programa, né, Celso? O Gaúcho, diferente do Mineiro e do Carioca, que foi a Globo no Gaúcho é a RBS. Tá? Isso aí é a RBS negociando. A retransmissora da Globo. A RBS puxa para ela a transmissão quando precisar ser no stream, quando precisar ser no YouTube ou no site. Aí no YouTube do Grupo Zero Hora, do Zero Hora, ou do próprio GE do Rio Grande do Sul, que é da RBS. É um pouco do que acontece no Nordeste com o cearense e com o pernambucano, né? A Globo do Ceará é a TV Verdes Mares, e aí vai para outros caminhos lá. E Pernambuco é a única Globo do Nordeste. Isso. Que é a Globo Pernambuco, que era Globo Nordeste, mas agora chama de Globo Pernambuco. Eu não consigo ainda não. Eu chamo de Globo Nordeste. Mas enfim, é a única emissora própria. Se eu não me engano, é Pernambuco, Brasília, Rio, São Paulo e Minas. Isso. São os 5, tá? Então voltamos para a lista para que Cássio possa explicar quem recebe 35 milhões em São Paulo e assim por diante. Vamos lá. Então aqui, tentar de organizar, mas de forma mais organizada, a cota mais alta, a dos 4 grandes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, 35 milhões, uma redução de 9 milhões em relação à cota de 25. O segundo nível, 10 milhões, tem 3 clubes, o Flamengo, do Rio, e Mirassol e Bragantino, de São Paulo. O terceiro, Grêmio Internacional, com 8 milhões. Aqui vale justamente a ressalva que eu estava fazendo. O segundo balanço do Grêmio, o balanço mesmo, demonstrativo contábil do Grêmio, em 2023 e 2024, a cota do Campeonato Gaúcho foi de 8 milhões e meio. Em 25, o número que foi apurado no passado foi de 10 milhões, mas 25 fazia sentido
porque era o campeonato estadual do tamanho que é, do tamanho anterior, aquele tamanho maior. Então, assim, simplesmente estava congelado 8,5 e foi para 10. O desse ano seria 8, ou seja, seria essa redução, mas justamente dentro de um campeonato menor. Só que até o perfil que acompanha o futebol gaúcho, o FUTRS, ele é muito interessante. Ele conseguiu 2 linhas de apuração. Em uma delas tem o dos menores do Rio Grande do Sul que a gente vai trazer, mas não tem o dos gaúchos. E a única apuração que tem seria de 8 milhões, mas não sabendo se tinha um número acrescido, enfim, de qualquer bônus. Então, o único número, e até essa gravação era esse. Detalhe, se for esse, tá muito acima da média, tá? Assim, é menor do que o Grêmio e Inter vinham recebendo, porque, repito, 10 milhões ano passado, 8,5 nos 2 anos anteriores, então, assim, seria menos. Mas os outros estados mudaram muito, ou seja, é como se fosse assim, é como se o Rio Grande do Sul tivesse se defendido melhor em relação a essa a redução. Então, vamos lá. Então, 8 milhões para a dupla Grenal. Aí, até aqui a gente já tem 9 times, né? Isso. Citados. Aí Lembrando que isso aqui é o valor da cota, né? Não é a soma. Sim, não é isso? a cota. é a cota por clube. E Por clube, 8 por milhões clube. só para ficar bem claro, né? Que aqui você vai multiplicar por 4, se você quiser Não, fazer a por conta. clube. Isso é o Isso, nível, isso. veja assim, é o nível da cota. Isso, Tipo, exatamente. é 8 milhões para o Grêmio e 8 milhões para o Inter. É sempre como se 10 fosse pro Flamengo, 10 pro Red Bull Bragantino, Isso, 10 pro Mirassol Perfeito. e Só para 35, ficar bem claro mesmo, para não Tá. parecer que é a 35 soma dos clubes pra- que Não, estão não. dentro Palmeiras, Corinthians, São Paulo Tanto é e que os Santos. níveis vão ter clubes de estados diferentes, como é o caso Como foi o que do você Dessa. citou ali. Isso. Isso. Aí vamos para mais um nível de 7 milhões da Portuguesa. Esse chama muita atenção, porque a Portuguesa é da cidade de São Paulo. Ela está embaixo há alguns anos, mas a Portuguesa foi vice-campeã brasileira em 96. Era um clube que vivia na Série A, com boas campanhas, com o jogador sendo convocado para a Copa do Mundo, e dentro de um estado. Tipo, porque o Rio teria o Bangu e o América que fizeram isso também. Detalhe, o Bangu já foi vice-campeão brasileiro, o América já foi 4º lugar e tal, mas a Portuguesa ela sempre foi muito. Ela teve uma regularidade muito maior, inclusive Muito maior. em termos de torcida e pelo tamanho da cidade de São Paulo. Tanto é que os jogos com a Portuguesa eram chamados de clássico. Assim, Portuguesa, Corinthians é clássico, Portuguesa e Palmeiras é clássico. Mas a Portuguesa de 2026 é uma Portuguesa na Série D. Série D. E já é quase como lucro isso, viu? Porque ela estava sem divisão. Não, ela estava fora do Campeonato Brasileiro e era a Série A2 do Campeonato Paulista. Na verdade, nesse momento, ela está voltando. Ela Série A1 do Paulista e Série D é um cenário até melhor do que alguns anos. Mas aí é a força do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. É um clube da cidade de São Paulo. Porque esses 7 milhões da Portuguesa, tipo, a gente não fala nem Vasco, nem Fluminense, nem Botafogo ainda. Nem Atlético Mineiro, nem Cruzeiro. Vai falar ainda. E a Portuguesa recebe mais do que todos esses clubes. Assim, então, hoje a Portuguesa é um time que virou SAF recentemente, mas que ainda tem um projeto milionário para transformar o Canindé muito mais do que a Arena, porque eles querem aquela localização do jeito que é o Canindé para virar realmente um lugar de shows ali para concorrer, porque todos os shows internacionais que vão em São Paulo, a concorrência é o Morumbi, é o estádio do Palmeiras, e querem colocar o Canindé como estádio para concorrer, porque é muito dinheiro que está correndo. Então é um dos projetos. Quem está pegando a Portuguesa é mais do que o futebol pegar também a estrutura de shows. Os eventos. E aí, Fred coloca na tela enquanto eu estava dizendo isso, porque eu estava fazendo o exemplo dos outros. Que já é muito relevante. Mas aí era 1 para 1. A Portuguesa receber mais do que o Vasco, do que o Fluminense, do que o Botafogo, do que Cruzeiro e Atlético, já é impactante o suficiente e já mostra as diferenças geográficas. Mas essa tela é um tapa na cara, né? Isso aí é o escracho. É a soma. A soma mesmo é 6.599.000 reais. Nesse caso é soma mesmo. É porque Fred arredondou 6,6, mas 6,599. Se alguém quiser ficar bem preciso. Que é a soma das cotas do Fortaleza, do Ceará, os 2 grandes do Ceará, Bahia e Vitória, os 2 grandes da Bahia, Santa Cruz, Náutico e Sport, os 3 grandes de Pernambuco, as 7 forças mais tradicionais do Nordeste, somadas para jogar o estadual. Todos esses jogos passando na TV aberta, e quem acompanhou, por exemplo, no Gol, com audiência enorme no streaming, que é liberado para o país inteiro, a soma de todas essas cotas, eu não vou nem falar a quantidade de torcedores que estão envolvidos nesses 7 aí, tá? Perfeito. Pronto. Eles recebem menos do que a Portuguesa. Isso é uma distorção. Mas é uma distorção falar. Que é a mesma do Vasco. Porque é o centro econômico, ponto. Não é audiência. Mesmo se você considerar que a Portuguesa, nesses 8 jogos, porque agora é a lógica da Champions League, então
todo mundo tem tabelas diferentes, né? Isso, exato. Sim. A Portuguesa enfrentou o Palmeiras, mas nem todo mundo vai enfrentar o Palmeiras. Isso. Só detalhe, você tem 15 adversários, mas você vai enfrentar 8. Então, e aí vão misturando. É a mesma lógica da Champions League. Eu era contra, mas já estou começando a gostar, inclusive, desse formato. Embora até hoje não tenha entendido como se faz a tabela. Eu ainda não entendi muito bem, mas não, você bota por blocos, né? Mas enfim. Blocos mais fortes aqui, intermediário. A Portuguesa ela não vai enfrentar todos os grandes. Ela enfrentou um já e tal. Então, assim, os jogos da Portuguesa, mesmo que você considere que enfrentou o Palmeiras e foi um jogo com a Cazé TV botando 850 mil pessoas. Se fez mais, eu não vi, mas cheguei a ver esse número lá, 850 mil ao vivo. É muito. É muita gente. É muito. Mas é um jogo. Isso. Tem alguns jogos da Portuguesa ali que eles estão na sequência, mas enfim, essa lógica da Portuguesa, e não é pegando o pé da torcida do Portuguesa não, tá? Se tiver a torcida portuguesa acompanhando. É a mesma lógica dos outros clubes de São Paulo que a gente vai ver a seguir. É o campeonato ser muito forte, independente por outros times, mas independentemente desse time especificamente. Essa distorção, ela gera no nível que impacta, óbvio, ela impacta não no estadual, porque cada um joga o seu, ela vai impactar na Série D, pô. Olha aí, mestre. A Portuguesa enfrenta Capivariano, Velo Clube, aí depois São Paulo, Guarani, Primavera, Ponte Preta e Mirassol. Ou seja, dos 4 grandes enfrentou 2. Isso. 2. Palmeiras e depois São Paulo. Exatamente. Muito mais do que no estadual. Claro que ela tem que investir muito no estadual para não ser atropelada e para não cair para a Série A2, para não perder esse dinheiro ano que vem. Mas o impacto dessa receita ela vai chegar na Série D, pô. Exatamente. Na Série C, quem tá na Exatamente. Série C. A gente tá analisando um cenário que vai. E repito, tá? Uma coisa que a gente fez, eu lembro que a gente falou no vídeo anterior, Fred. É o mercado, a vida é assim, desse caso assim, ninguém tá. O choro não é isso, não. A gente tá simplesmente a gente tá avaliando, mostrando esses números e falando das consequências. Não tô dizendo, é um absurdo a Portuguesa receber 7, ela não deveria. Veja, a Portuguesa, ela tá dentro do campeonato dela, pô. Sim. Ela não tem culpa de receber 7 milhões. O problema é quem se submete a receber isso aqui. Isso. Você não pode reclamar que a Portuguesa recebe 7. Você tem que reclamar porque aqui 7 clubes aceitam que o valor deles seja tão abaixo. Quando aí é importante destacar, né, que tem o mercado, a força econômica da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, tem. Mas a gente está falando de mercado. Mercado a gente vai falar de pessoas, né, os consumidores. E aí não tem comparação. O mercado, o tamanho desse mercado e o tamanho desse mercado aqui, falando especificamente da Portuguesa e não do futebol de São Paulo, é incomparável. Incomparável. Então, se as marcas, certo? Que é quem vai bancar essa festa aí, né? Elas querem dialogar com o público, é melhor você investir aonde? Aqui ou aqui? Né? Eu entendo, Celso, perfeito. Eu entendo que desses 7 milhões da Portuguesa, como o Cássio ilustrou muito bem, se a Portuguesa tivesse os 4 jogos como mandante para ter o direito, e aí estaria pagando pelas transmissões de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, é um valor muito alto. Mas, na prática, ela tem 2 jogos, e o jogo de São Paulo tu pode olhar se é no Canindé ou no Morumbi, tá? O do Palmeiras foi no Canindé, ou seja... no Morumbi. Então pronto. Como mandante, ela tinha um jogo contra Grande. Contra o Palmeiras. Porque é a lei do mandante. Né? Isso. Ela tinha um jogo. Veja, eu sei a importância de um Português e Palmeiras para televisão, para o mercado, para o alcance nacional. Mas não é maior do que todos os jogos que esses clubes vão fazer no estadual. 7 clássicos. Não, 5 clássicos, pelo menos. Não é maior, tá? Não é maior. Não é. E aí você vai ter finais, você vai ter tudo. Não é que não seja maior, não. É que assim... É incomparável. É bem menor. É incomparável. Só que o que chega financeiramente é o oposto. Nisso aqui está pesando muito uma cultura de desvalorização. Que quando o Cássio voltar para a lista, a gente vai entender melhor. Mas o que existe é que, ao longo dos anos, e aí eu não estou falando de 2 anos, 3 anos, não, estou falando de décadas. Transmitir o jogo daqui, do lado de cá, um jogo do Nordeste, era uma migalha. Um favor, quase. Se houvesse a transmissão, os clubes agradeciam. Finalmente vamos ter um jogo transmitido. E essa cultura, décadas ainda não conseguiram quebrar isso, tá?
se não fosse o Campeonato Brasileiro, se não fosse a Copa do Brasil, a gente viveria a cultura da década de 70 e 80, tá? Que aí sim, veja só, na década de 90, qualquer Portuguesa e Ponte Preta tinha muito mais visibilidade do que qualquer Ceará e Fortaleza, clássico, tá? Ceará e Fortaleza tinha uma menor visibilidade do que uma Portuguesa contra a Ponte Preta. Poxa, Bandeirantes transmitindo lá o Campeonato Paulista. Porque a gente nem era na sabia. alta. Você no Recife nem sabia. União São João de Araras. Você nem clássico sabia quando o Ceará e Fortaleza jogavam. Não sabia. A gente nem exatamente. sabia. Isso. Podia ter. Um plantão da rádio ou no jornal do dia seguinte. Você não sabia. Lembrando que isso é pré-internet, tá? E olha que eu falei. Não é uma galerinha, é, você está falando aqui anos 90. E olha que eu falei de Portuguesa e Ponte Preta, que é um jogo grande, mas Portuguesa e União São João de Araras a gente assistia. Assistia, pô. Assistia. Ou pode ter um joguinho pra ver, chega antes de dormir, vou ver um joguinho massa, Ponte Preta. E era assim, Silvio Luiz no Paulista, Januário de Oliveira no Carioca. Você assistia, meu irmão, Bangu e... Volta Redonda. Entrerriense, aquele time do Rio de Janeiro dos anos 90. Porque acho que Volta Redonda já existia também, né? O que eu quero dizer é o seguinte: nós somos de uma geração que a gente tinha poucos jogos para ver na TV. Tá? Acredite que numa semana nossa, a gente tinha talvez 3 chances de ver jogos de futebol brasileiro. 3. Futebol brasileiro. Eu já ia falar as manhãs. Porque aí tinha uma manhãzinha com o italiano, né? Isso, tal, mas exatamente. futebol brasileiro a gente tinha 3 chances. Mas foi ótimo o exemplo italiano, porque faz com que uma boa parte da galera que acompanhava o canal do esporte, a Bandeirantes, assim, você sabia mais sobre times intermediários do campeonato italiano do que sobre Também. grandes de outros estados do Nordeste. E aí, os cearenses em relação aos pernambucanos, os pernambucanos em relação aos baianos, os baianos em relação aos cearenses. E então entenda que você sabia se a Lete prestava ou não prestava. Você tinha chance... Se o Foggia era tinha um artilheiro do campeonato. Era Signori. Não sei, mas tem um cara lá. Você sabia disso. Agora, para saber que era o artilheiro do Cearense. Entenda que pra gente hoje você, numa quarta-feira, você deve ter, Celso, por baixo, entre gratuitos e pagos, mais de 50 jogos pra assistir. É inacreditável mesmo. O tamanho mais de 50. Se você pensar assim, eu quero ver um jogo, você tem os estaduais inteiros, você tem mais de 50 com certeza. Pense na gente na sua idade, tá? Se você for jovem, como a gente era ali nos anos 90, tá? Garotos de 17 anos, tá? Um pouquinho menos, né? 15 14, anos. 15 anos. Ali. A gente na quarta-feira, detalhe, era uma televisão em casa também. Uma, 2 no máximo. No máximo 2. Era todos na sala, né? Então eu ficava torcendo. E a do quarto dos pais. Eu ficava torcendo para que lá em casa as pessoas não quisessem ver a novela naquele dia, para eu poder ter a chance de ver Botafogo e Americano, pô. Pra eu assistir, às vezes só o segundo tempo, de um Botafogo e Americano. E aquilo ali era pra eu poder ver futebol, pô. Exato. E aí, sábado de tarde, eu podia ver um São José e São Paulo. Era essa a realidade, tá? O Campeonato Brasileiro salvou o resto do país, tá? E tudo mais que veio com a valorização das forças regionais. Até esportivas, né? Isso, das forças regionais. Agora, isso aqui não tem como justificar, tá? Vocês não estão entendendo. Estamos entendendo. A gente sabe que o jogo do Palmeiras vale demais e a Portuguesa tem um mando de campo contra o Palmeiras. A gente sabe. O meu ponto... Mas não é 7 milhões mas eu não... contra 6.600 de todo mundo somado. E pelo menos na minha... Eu acho que eu entendi, mas o que eu deixo bem claro, assim. Para mim, o problema não são os 7 milhões da Portuguesa. O problema são os 6,6 milhões. A Portuguesa tá ganhando dentro do mercado dela. A questão é... Aí alguém pode dizer, mas esse é o mercado. Aí eu tô com a opinião. Eu não acho. Eu acho que o mercado atual, e a gente vai ver daqui a pouco, que tem um número, inclusive, que é muito óbvio que o mercado não paga o que entrega. E aí acho que vale até... Vamos voltar para a lista, para que a gente possa chegar nisso, né? Porque aqui foi um primeiro exemplo importante, tá?
Mas o X da questão é esse, tá? O que se paga para os estaduais do Nordeste, e aí ainda mais pro de Pernambuco, é uma vergonha, assim. Eu não entendo como se vai a campo em Pernambuco. Os Eu times, acho, né? eu acho que já chegou a hora de parar. Uhum. Dizer assim, ó, não tem mais como jogar o estadual dessa forma. Ou não assina. Não, não é isso que eu tô falando. Eu acho que chegou a hora de dizer assim, ó, esquece televisionamento, agora eu vou na minha própria TV. Porque eu acho não, eu tenho faz mais certeza dinheiro. Faz mais dinheiro. que os clubes fazem mais do que recebem, e a gente vai voltar disso para daqui a pouquinho. Vamos lá, a gente parou ali nos 7 milhões da Portuguesa. Isso. Com 6,6 milhões, são 3 clubes. É a segunda cota do Rio de Janeiro: Botafogo, Flamengo e Fluminense. Nesse caso, nesse novo contrato, o Vasco, ele acabou, entre aspas, porque estava recebendo bem, mas se dando bem, porque no contrato anterior, que tinha a Band também, o Vasco foi o último a assinar e ele ficou sendo um nível diferente. Era o Flamengo, lá no Rio tem isso não, o Flamengo recebe mais e ponto, tá? Isso. Tem, Ok. mas não, porque em São Paulo, por exemplo, poderia ser assim. Botaram na mesma régua, né? Podiam E- botar o Palmeiras lá em cima, o Corinthians junto com Não, o Santos por conta poderia da ser torcida, o quarto. né? O Santos, assim, recebe o mesmo valor do Corinthians. Então, assim, em audiência. Que em tamanho de mercado é gigantesco e também os mesmos 10 milhões que o Palmeiras, que em... 35. Perdão, os 35, mesmo 35 do Palmeiras, que tem conquistas Então, esportivas em São Paulo, muito maiores, né? Na verdade, assim, São Recentemente. Paulo está sustentando Minas e Rio Grande do Sul e Minas que a gente vai ver. Na verdade, só o Rio que está diferente nesse. É verdade, na verdade, no fim das contas, só o Rio. Porque também os outros os grandes vão receber os mesmos A valores. mesma coisa, né? Aí no Rio, o Flamengo recebe a maior. E tava Botafogo e Fluminense aqui e o Vasco num terceiro nível. abaixo. Mas é porque ele entrou depois no contrato, enfim. Mas agora, aí ele conseguiu ter o mesmo valor de Fluminense e Botafogo e todo mundo com 6,6. Na sequência, a gente já foi quantas cotas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis diferentes. Sexto nível com 5,8. Cruzeiro e Atlético Mineiro. No Campeonato Mineiro, essa também estava no blog de Nicola, então esse é um número assim, consolidado, um número muito novo, porque esse contrato foi fechado há pouquíssimo tempo, tá? O da Globo com Minas Gerais é um contrato bem novo, então esse foi fechado agora. Agora, é até curioso, porque os mineiros, assim, eles estão assim, o Atlético Mineiro jogando final Libertadores Sul-Americana, o Cruzeiro na semifinal da Copa, são clubes assim chegando, mas o número mais paga pouco, né? Eu me perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo nível, 5 milhões e meio. Os pequenos, os intermediários de São Paulo. São 9 clubes. Vamos lá. E vale até dizer, inclusive, a divisão. Botafogo de Ribeirão Preto, Série B. Capivariano, sem série. Guarani, Série B. Não, Guarani, Série C, desculpa. Guarani, Série C. Noroeste, Série D. Novo Horizontino, Série B. Ponte Preta, Série B. Foi isso que eu... Ponte Preta, Série B, Primavera, sem série, São Bernardo, Série B e Velo Clube, Série D. 5 milhões e meio. Houve a redução em relação... Todas as cotas de São Paulo tiveram redução, mas são 300 mil a menos do que Cruzeiro e Atlético Mineiro. Guardem esse nível, que daqui a pouco a gente vai fazer uma comparação direta com esse nível, tá? Guarde esse nível aí. Vai fazer outra comparação, mas assim, essa comparação eu já acho bronca, assim. O Velo Clube... Lembra que a gente pegou no pé do Velo Clube? Foi o Velo Clube. Pode ficar tranquilo, vou falar até outro. Capivariano dessa vez. Velo Clube descansa. Capivariano dessa vez. O Capivariano recebe 300 mil a menos do que o Cruzeiro Atlético Mineiro. Primavera, né? O Primavera também. Então, seguindo nessa lista, a gente vai para o 8º nível, que é o América Mineiro, com 2 milhões e 200 mil reais, sozinho. O América Mineiro, que é de Belo Horizonte... Assim, não sei com o que eu ia ser injusto, a gente estava arrumando problema com muita gente. Que é a Portuguesa de Belo Horizonte, mas nesse caso não, porque eu acho que o América Mineiro, ele tem um estádio, uma vivência, um estádio moderno. Veja, nos anos 90, não, nos anos a 90, Portuguesa era maior. Não, bem maior. Veja, a Portuguesa foi vice-campeão brasileiro, ficou a 5 minutos de ganhar o campeonato, assim, era... Mas eu acho porque a Portuguesa implodiu completamente. Se não tivesse mas implodido... anos 90, detalhe, anos 90 não. Até os anos 90. Não é só os anos 90, isso. não, porque nos anos 80 também, nos 70. Se não tivesse tido tamanha implosão, era um grande debate. Quem é maior? Se não tivesse... A Portuguesa era maior. Mas o momento... Só que o futebol segue em frente. Tá? O América Mineiro segue em frente. A Série B... É como você pensar em Santa Cruz e Fortaleza. Isso. Não é mais compatível debater Não é. Santa Cruz e Fortaleza. Isso. Houve uma época
até pouco tempo que o Santa Cruz tinha um escopo nacional, uma aura de um clube maior do que o do Fortaleza, como a Portuguesa tinha em relação ao América Mineiro, mas os anos seguem em frente. E nesse né? caso, a Força Popular, torcidas mais reduzidas Isso. e tal, mas ambos É porque eles se parecem. Eu citei 2 de massa e 2 A Portuguesa tem perfil 3 de- títulos é, estaduais, segundo time. o América Mineiro tem mais, acho que são 15 ou 16, o último foi recente, enquanto a Portuguesa não ganhou o Paulistão desde 1973, o América Mineiro não tem 10 anos que ganhou o campeonato. Mas enfim, tá ali com 2 milhões e 200. O nível seguinte é o do Campeonato Carioca, com 8 clubes, todo mundo recebendo 2 milhões. Também houve uma mudança, tá? Só para do ano passado, eu estava falando da mudança, mas sem citar, o América de 25 recebeu 3 milhões e meio, tá? Assim, e os mineiros tinham sido uma cota de 8 milhões. Veja como caiu. E os cariocas, ano passado o valor era de 2.600, agora será de 2 milhões. Curiosamente, são os 8, os clubes são os mesmos. Cara, como é que pode? O Bangu foi rebaixado. Só que o Bangu foi rebaixado, o Campeonato Carioca que acontece. Só que a Série A2 acontece. Castor tá por aí ainda. Não, foi sacanagem. nossa. Não, é uma coisa, detalhe, é uma coisa que eu já. De vez em quando a galera fala que eu não sei, mas de vez em quando eu para algumas coisas. É estranho, porque se você tá rebaixado é para jogar no seguinte. A lógica é a seguinte: a segunda divisão é no segundo semestre. Então, se você é rebaixado no primeiro semestre, você tá na segunda divisão, mas você não precisa. Se a segunda divisão é no segundo semestre, você joga ela, e não a do ano que vem. Então, o Bangu jogou e ganhou a segunda divisão. Ou seja, tá o tempo inteiro com o calendário. Veja, é quase jogo. estratégia é essa. É quase Ó, jogo. Ei, tô perto de escapar da degola, mas também tô sem divisão. Cai. Não, mas é como Cai. tudo vai. Mas é que muita gente Mas do Rio de sobe Janeiro. um e só cai um no Rio. É só um. E no caso, se ele caiu, obviamente ele não pegou divisão do brasileiro. Só detalhe, se funcionaria se ele tivesse no Campeonato Brasileiro ali, mas o Bangu tá sem série. Então os 8 times são Bangu sem série, quando eu digo sem série, no Campeonato Nacional, né? Boa Vista sem série, Madureira Série D, Maricá Série D, Nova Iguaçu Série D, é o que eu tô falando, quase todo mundo joga. Porra de um sítio lá em Maricá. Lembra dessa? O quê? O áudio vazado com Lula e o prefeito, atual prefeito do Rio. Foi. Que é negócio Eduardo do Paes. Sítio, não era? Eduardo Paes tirando. confusãozinha. Eduardo Era um Paes tirando esquema que tinha, onda. porra, Pô. um sítio em Maricá, porra. Eduardo Paes tirando onda, tipo, dizendo que o que tinha vazado era É. uma propriedade que não valia, não era muito, não tinha muito valor do A mercado. escolha é bom tal. Maricá. A esculhambou Maricá. Porra, lá em Maricá, porra. Um sítio lá em Maricá. Vamos lá. Maricá Série D, Nova Iguaçu Série D, Portuguesa do Rio Série D, Sampaio Correia, que a gente foi falar uma vez de Sampaio, o cara disse, ó, o origem é o do Rio, o cara falou. Mas enfim, aí tá dizendo. Porque, irmão, existem 2 Sampaio Correia, broca, viu? Mas tem o do Rio, Série D. Eu e acho que é volta... por conta do general, né? E o que ganha mais é o que ninguém sabe que existe. Exato. Aí tu vai ferrar o cara tava quase cedendo aqui, o cara vai voltar agora. Não, o Sampaio é o pai. E só seguir, A concordo. Bolívia. Volta Redonda, Série C. Ou seja, dos 8 times, só 2 não tem divisão. O Bangu, que foi rebaixado, e o Boa Vista, que provavelmente é o que ficou ali na reta Sim. final. 2 milhões para todo mundo. Nenhum clube do Nordeste foi citado. Isso significa que qualquer clube desse que eu citei agora, que eu falei agora, do Rio de Janeiro, Ganha mais do que os clubes Bangu, nordestinos. Maricá, o sítio de Maricá, que tu falou, Nova Iguaçu, ganha mais, não do que a Soma é a Portuguesa, mas ganha mais do que a maior cota do Nordeste. A maior Eles ganham 2 vezes mais do que a soma de Sport Náutico e Santa. O Maricá ganha 2 vezes mais do que a soma de Sport Náutico e Santa. Posso seguir? Pode seguir. Pensei que parecia mesmo. Ó, Obama falou aqui, ó. Soltou o microfone. Chega Eu não tinha escolhido o Maricá pra dar essa lapada, não, mas agora vai. Agora vai. Como eu não decorei mesmo o nível de nível, eu vou ficar chutando mais não, que eu faço mais nem ideia. Mas enfim, já chego agora ao nível de R$1.600.000. Ceará, Fortaleza e Juventude. No caso do Juventude, o Clube Gaúcho tinha ano passado, na cota do ano que tinha divulgado ano passado, era de 1.800. Considerando que o Juventude ano passado era Série A e agora caiu para a Série B, veja, essa redução ficou na conta. Ceará e Fortaleza, esses números, os orçamentos de Ceará e Fortaleza, eles não foram tão destrinchados como de outros anos, quando vinha exatamente ali. O do Fortaleza está tudo junto. O do Ceará, você consegue pegar o valor, porque a cota do ano passado do cearense foi de 1.600.000. E se você for no novo orçamento, na parte onde está lá mês a mês, tem lá 2 repasses de R$800.000 na cota de premiação de competição,
que não tem nada que esteja jogando. Não pode ser Copa do Brasil, porque o valor é maior e não está nem definido ainda. E no caso, seria uma repetição que é absolutamente natural. Até porque tanto o cearense quanto o baiano são os mesmos acordos do ano passado. Sim. Então, assim, ou seja, é o mesmo 1,600. E qualquer diferença, se tiver, é uma coisa que é muito comum em contratos, Fred, que é ajuste da inflação. Tipo, 1,600 é o valor base. Aí você, no ano seguinte, você considera o ajuste sendo dentro do IPCA e tal, mas com valor base de 1,600. Então, são 3 times aí. Seguindo, 1.200.000 reais para Bahia e Vitória. É a mesma lógica que eu acabei de falar. E no Campeonato Baiano, quem passa é a TVE, 6º ano, né? Que a TVE, a emissora pública do Estado da Bahia, TV educativa do Estado da Bahia, passa, que no sinal nacional ela é transmitida pela Rede TV Brasil. E aí vai a curiosidade. Por que passa? O Sim. Bavi passa O Brasil inteiro. para o Brasil inteiro na TV aberta. Não é assim, porque passa para o Brasil inteiro no YouTube, porque hoje está muito assim, a TVE, todos Eu os acho que jogos, mais pessoas assistem pelo YouTube do que na TV nacional, TV aberta. Muito mais. pelo YouTube. Eu acho. Não, mas é aí que tá, mas pelo YouTube muitos são baianos. É Sim, isso aí. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, Cássio. Mas eu digo assim, O canal da TV no YouTube chega a mais pessoas do que a TV aberta. eu não tenho tanta certeza não, porque não, sobre o número tudo bem, mas eu digo assim, porque não tem como saber, pelo menos a gente, né? O canal lá, dentro lá, talvez ele tenha acesso aos números. Tá passando lá 200 mil dispositivos acompanhando o Bavi. Mas quantos dentro da Bahia? Sim. Porque nesse caso da TV Brasil, quando eu falo, é justamente pela lógica de ter audiência fora da Bahia. Então não basta só pegar Da essa... Rede TV, no caso, né? Rede TV? Não, TV Brasil mesmo. Ah, tá. Acho que você tinha falado da Rede Cássio, TV. vê só, imagina o seguinte. Eu tinha falado, mas só pra... TV aberta, fala não, fala não. Ah, então eu que viajei. Mas só para você entender, tá? Nós somos velhos, tá? Para o público, nós somos velhos. Fale por você, viu? Eu me E sinto nós jovem. somos do tempo, eu já falei aqui, que assistia televisão pela TV aberta, fundamentalmente. Eu diria que hoje todo mundo da gente para trás é preferencialmente via stream, via YouTube, via todos os canais de stream. Eu falo por mim, não sei Celso, não sei Cássio. Eu não faço a menor ideia de como assistir TVE na televisão aberta. Não, 11. Não faço. Não, 11, pô. Eu não. Veja só. Eu tenho um trabalho em casa para chegar nele. Eu automaticamente já vou No YouTube. no YouTube da TV. Eu acho que isso é um costume que está se criando, mas enfim. Veja só, o jogo do Santa Cruz, eu esqueci que a Globo estava passando. A O jogo do ponderação Santa que eu fiz, aberto Fred, agora. foi só assim. Detalhe, eu até citei o número. O número é considerável, mas é só de pegar aquele número e, tipo, eu não sei quantos não baianos estão naquele número, mas enfim, Sim, é só um sim, detalhe. E de toda forma, o ponto era que nem todos os estaduais têm, mas o Bavi tem essa ligação de alguns jogos passam. A TV Brasil não replica todos, mas replica o Bavi, replica as finais. Sim. Enfim. E teve uma medição que deu. Acho que foi 0,3 ou 0,4 em São Paulo. Veja. A TV Brasil, ela não dá isso passando outra coisa. assim, quando ela tá passando a programação dela, ela não dá essa audiência em São Paulo. Então, citamos os baianos. Aqui a gente não vai ter os níveis dos intermediários e ou pequenos do Ceará e da Bahia, tá? Não consegui ter acesso a esses dados, então, Certo. porque senão eu colocar... Mas tanto os de Pernambuco também não aparecem nesse gráfico, mas eu sei o número, eu vou citar, mas eu não sei o quanto o Iguatu está recebendo, o quanto o Barcelona de Ilhéus está recebendo. Ferroviário. O Ferroviário, enfim, não sei. Não consegui esse dado. Nível seguinte, 1.100.000 reais. Aqui volta a mesma coisa que eu disse lá no início sobre os gaúchos da apuração. Que eram 2 apurações desse nível. Esse número 1.100.000 seria o número crível, mas também tem uma de 800.000 reais. Então você pega da seguinte lógica. Os clubes menores do Rio Grande do Sul estão entre 800.000 e 1.100.000 reais. Perfeito. E se for 800.000 reais, continua sendo mais do que... Continua certo nessa posição do ranking. Os clubes. Avenida, que estreou levando uma goleada do Grêmio dentro de casa. Sem piada com o lateral ser uma avenida, por favor. Não, eu ia dizer que eu ia falar até outra... Assim, acho que os caras da Avenida devem estar... os torcedores da Avenida aqui, aqueles caras, vou fazer uma piada. Não tem... Não. Verdade, eu até gosto, assim, mesmo. Eu acho que tem personalidade o time, inclusive. Avenida sem série, Caxias, Série C, Guarani de Bagé,
o maior campeão gaúcho do A interior. Avenida devia ser patrocinada pela Fatal Model. Por quê? Que devia. Mas seguindo em frente. Eu não captei. Não, siga em frente. O Guarani de Bagé, que eu acho fantástico, ele disputa o Campeonato Gaúcho e fica caladinho ali. Caladinho. Na hora que o último clube do interior gaúcho cai, e sobretudo se for um que foi título, aí ele sempre publica. Guarani de Bagé, o único bicampeão gaúcho do interior. Porque bom. todo Duas mundo estrelinhas, tem duas estrelinhas. tem 2 estrelas. Ele é todos os outros assim. O Grêmio tem, o Inter acho que tem 46, acho que o Grêmio tem 43. Aí pula para 2, que é ele, e o resto tem 1. E esse 1 é uma filha de uns 15 times que tem 1. Aham. Aí ele fica secando todo ano. É mais ou menos o que a turma faz aqui no Recife, né? A Copa do Brasil. Vamos lá. A Guarani de Bagé, né? Inter de Santa Maria, sem série. Monsun, não conheço. Não sei nem se a pronúncia está correta. Como são 2 Os ali, eu meti o sum. Monsun, sem série. Novo Hamburgo, o que foi o último gaúcho do interior campeão no último time do interior campeão gaúcho, 16. Time sem série também. São Luís, série D. São José, que é da capital, série D. Mas aí não faz essa capital, não tem a influência, Fred, do Sim, América E ou da- da Portuguesa. Sim. Tipo, São José ser da capital, eu sou da capital. Não, meu São irmão, José, pô, é o famoso time do campo de pelada atrás da barra. Caramba. Meu peito esfriou que eu disse. Eu pensei que ia vir um negócio assim, uma ponto 50 mesmo. Assim, do nada. Mas foi. Não é não? Famoso time que a turma tá se matando ali no profissional E a pelada e a pelada rolando. às vezes mais animada ali atrás. Rolando, Mas exatamente. não para pra ver. Não Eu acho, para, acho tá um nem aí, absurdo, velho. pô. Tá nem aí. É, O jogo rolando lá e a turma. é. Na ilha, Faz o gol, na ilha, vibra mais lá. na ilha é comum o Sport tá jogando Mas não e tem nos como ver. sites ao redor dela, que dentro do clube, tá tendo pelada, beleza. Mas, porra, o dali é só É só olhar pra trás, né? é só uma tela, pô, separando. Vamos lá. Seguindo aqui, agora a gente. Tava 1.100, né? Agora cai um pouquinho para 500 mil. Pouquinho. Pegou, é menos da metade. Depende da escala de onde o cara tá olhando, né? Aqui pra É. 500 mil reais, que é a cota dos outros 9 clubes do Campeonato Mineiro, ou seja, Cruzeiro Atlético nível 1, América Mineiro nível 2 e 9 clubes do nível 3, Atlético, um clube da Série B. Veja as distorções. É um clube que joga a segunda divisão, um sem divisão tá ganhando 7 ali. Aí um da Série B aqui em Minas Gerais, que detalhe, é um estádio riquíssimo também, porque a gente tá Sim. falando, Nordeste não, Minas Gerais é rica, tá? Sim. Assim, mas tá ganhando 500 mil reais o Atlético, Betim da Série D, Democrata de Governador Valadares, Série D, Itabirito sem série, North. Esse- N-O-R-T-H. Remembers. Não é Norte, não, é North. North Remembers. Sem série, North Remembers. Pouso Alegre, Série D. Tombense, Série D. Uberlândia, campeão da Série B nos anos 80. Série D e joga no maior estádio do interior do Brasil. Fizeram um estádio de 70 mil lugares no interior de Minas Gerais. Meu amigo. Alguém ficou rico. Assim, alguém... Hã? Assim, Ficou. Não, vou dizer assim. Me reserva. Alguém deve ter ficado. Assim. Ele tá com medo de ser processado pelo alguém. Com Pelo todo alguém, respeito a esse alguém. Com todo respeito a alguém. Se o cara dizer, fui eu que fiquei rico, mas tu tá ferrado. Vai responder na justiça. É foda, porra. Uberlândia, Série B. O problema é dele, O problema é dele. E URT sem série. Chegamos agora, meu irmão. João, não sei se tu estiver acordado aí. Quanto tempo de vídeo a gente tá aqui? Com quase 1 hora de vídeo, a gente vai... Chega no A galeto. gente vai chegar agora, meu Vai irmão. dividir um galeto. Vai dividir o galeto agora. Agora chegou o galeto. Chegou o galeto. Quem quer a coxinha, quem gosta da asa. Vai ter turma aí que vai ficar agarrado com o pescoço com o pé. Não, Galeto de magro, pé, viu? galeto. Magro. Igual- Nem aquele igual- recheado, não. A codorna. É, nem o recheado, não. Já teve recheio. Faz tempo, Vou começar a chamar de codorna. faz tempo. Veja, o Pernambucano... Não, o Campeonato Pernambucano... Durante... Eu faço esse post, esse levantamento... Esse blog daqui a pouco, juntando com o do Diário, eu tava até pensando um dia desse, é quase 20 anos já, tenho que começar a fazer outra coisa da vida. Mas enfim, já fiz esse levantamento. Hã? Parar. Vai. Se eu paro, eu paro aqui também. Sim. Não, pô. Então, Pô, fazer outra coisa da vida depois de 20 anos, parar. Pô, vai fazer o quê? mas se eu parar, eu parei aqui. Porque Ciência, isso aqui, eu tô lendo o blog aqui. balé, Se eu parar aqui, ciência, se eu parar lá aqui, dessa morre. delta, porra. Biologia. É, biologia. Biólogo agora. E nesse tempo todo, o Pernambucano, ele teve a maior Arte cota... cênica. Você acha? Pô, artes cênicas. Você Cara, tem um Eu jeitinho. acho que eu não tenho talento. Eu acho que tem mais do que pra piloto de asa delta.
Também acho. Eu também Então, não me encanta, não, voar de asa delta. Não, Eu acho. não me enfim. encanta. Biólogo também não. Do que apareceu aqui, o melhor foi artes cênicas. Tem uma, Com todo respeito aos biólogos, pilotos de asa delta. E aos os insistentes de artes cênicas também. Vamos aqui. Por quê? E durante muito tempo, o pernambucano. Brincando. vai ganhar o Globo de Ouro? Não vai. Mas- Para, pô. Mas se tiver Segue em frente, bicho. um cara que poderia fazer Luciano Bivar muito bem no cinema, numa série, Podia. Cássio Zirpoli. Ceará. Dublando, né? É, do Dublando. O cara fala assim e o somzinho atrás. Ceará. Bora, pô. Vamos dividir o galeto. Pronto. Vou tentar terminar a frase, assim, vamos conseguir. Durante muito tempo, o pernambucano teve a maior cota tá em terceiro lugar, mas era assim, era folga, não era nem questão, não era nem discutível aí. Você tinha a maior cota dos estaduais do Nordeste. E pagava 1,5 milhão, uns 700 e tal, e foi diminuindo, e há alguns anos, detalhe, esse valor é o mesmo com o pernambucano do ano passado. É porque, no fim das contas, o pernambucano, mesmo com essa regra, não mudou muito, não. Ele tem 13 datas. A do CBF 11 é, Evandro, 13. Assim, no campeonato não mudou. Assim, e ano passado eram 12, aí o campeonato teve 14. Ele sempre arruma umas datas a mais. Então, o pernambucano não sofreu alteração. Ele tem a composição próxima ao que já era, e há alguns anos, acho que nos últimos 2 ou 3, ele está pagando esse valor. A cota toda ela é de 3 milhões de reais. O campeonato todo. Aí 1 milhão é reservado. Alguém, ao pé da letra, alguém poderia colocar aqui, ó. Mas ele tem que fazer um cálculo muito específico, que é 1 milhão é de custeio. Não paga arbitragem, não paga taxa de quarto árbitro, o custeio para todos os jogos do campeonato. Se você fosse colocar, talvez a cota ficasse um pouquinho ali, mas eu também não sei quanto tem de custeio nesses outros campeonatos. A questão é, o quanto representa o custeio dos outros campeonatos? Em Pernambuco, isso para a cota é 1/3. Será que o Palmeiras está pagando custeio? Ou Talvez faz não tudo parte do esteja. campeonato? Faz tudo parte do campeonato. E aí, né? desses 3, Você sabe. 1 milhão vira Custeio. 1 milhão para os pequenos, intermediários. Chamei todo intermediário, não é que chega em Pernambuco, chama pequeno, pô. Vamos para os intermediários. E nesse caso, até se foram beneficiados. Porque diminuiu, né? Diminuiu a quantidade de clubes. Era 1 milhão para 7. Agora foi 1 milhão para 5. 200 mil. Cerca de 200 mil reais. E aí o cara, se você fez a conta até agora, está faltando dinheiro. Tá não, irmão. É 1 milhão para os outros 3. Já é próximo do que ganha o Atlético. 1 milhão para os outros 3. Exatamente. Isso é absurdo. E aí é 333. e 33 centavos. 33. E 1 centavo voa. Ainda tem um ponto que é muito curioso. Centavo e centavo, não, brincadeira. A receita ela é dividida a partir não só das receitas as cotas, desculpa. Um repasse é feito não só a partir das cotas de transmissão, mas a partir da negociação comercial da competição. Por isso que eu citei lá no começo Casas Bahia, do Campeonato Paulista, com a Record, e por aí vai. No Pernambucano, eu não sei se é esperança ou se o Pernambucano mesmo, mas tem um detalhe. Esse ano está pagando 3 milhões. O Pernambucano foi o único de todos os campeonatos que a gente citou 7 campeonatos. A gente não achou dados nem do Paraná, nem de Santa Catarina e do Pará, que tem o Remo. Embora lá tenha o velho Bampará, né, que chega forte. Alô, Bampará. Alô, Bampará. E o Pernambucano começou sem o name rights. Em 25 foi com a Bet Nacional. Até essa gravação, pelo menos, não havia. A logo do Campeonato Pernambucano ela só tá. Todo mundo Mineiro, Cicobi. Acho que é Cicobi, não? Eu só chamo de Cicobi. Pô, tem 2 ordens. Como é que se pronuncia? Não sei. Não sei. Mas com 2 olhos eu iria pra Cicobi. Cicobi mas tem que ouvir falar em Cicobi. E é inglesa? Não sei, mas foi o Cicobi. Cicobi tem 2 olhos. Exatamente. É inglês, pô. Mas vale Cicobi. Pronto. Mineiro, Cicobi 2025. O Pernambucano não tem. É só o Campeonato Pernambucano 26. Sim. E significa o quê? Que a Globo pagou um pouco mais, que se a Bet Nacional renovar ou uma outra Bet chegar, vai pagar um pouco mais, porque o valor de 26 é o mesmo valor de 25 sem name rights. É o único estadual que não tem name rights. Eu acho que precisa, no mínimo, um alento, ao mesmo tempo que é um alento, como é que começa o campeonato sem name rights? Assim. Sistema de cooperativa. Era Decreto do Brasil. Isso é o que significa. Era para,
não ter firmado esse contrato também, assim, chama atenção. Mas, de toda forma, esse contrato não existe. O- já chegou a ser 5,5 milhões, assim, esse bolo. O bolo diminuiu muito. E com 333 mil reais para jogar 7 partidas na primeira fase, a Portuguesa vai jogar 8. Assim, quanto por jogo? Quanto pro jogo? Faça a divisão aí, Cássio, por favor, porque eu vou trazer uma argumentação Por aqui exemplo, dentro de nas três primeiras rodadas, Vou pegar a calculadora. Dá detalhe, vamos aqui. Fred, tem até. 330 mil dividido por 7. 47 mil por jogo. Não, vamos fazer. É porque tem Gold e tem a Globo também, né? Mas os jogos da Globo, só pra colocar aqui os jogos da Globo, a Globo, ela pegou Santa e Decisão, vamos pelos grandes. Um do Santa, segunda rodada Sport. Um do Santa e do Sport. Terceira rodada Náutico e Sport, ou seja, 2 do Sport e 1 do Náutico do Santa. Depois Retrô do Santa, 2 do Santa. Depois Santa e Náutico, 3 do Santa, 2 do Náutico, 2 do e Sport. 2 do Sport, 3, 2, 2. Depois não tem na sexta rodada. Na sétima rodada, Sport Santa. 4 do Santa, 3 do Sport E 2 do E Náutico. dois do Náutico. e 2 do Náutico. E se tiver, justamente a sexta rodada que não tá, seria justamente Maguari Sport, que aí Sim. entraria para colocar esse jogo. O que tem mais tem 4. Sim. 300, isso é na primeira fase. Na primeira fase, se o Santa for quinto lugar. Finalista, se for finalista. Não, porque a Globo tem a previsão de transmitir um jogo das quartas. Eu tô dizendo assim, o Santa tem 4 jogos. Certo. Aí ele pode pegar um jogo das quartas, 2 jogos da semifinal, ou seja, iria para 5, iria para 7, e mais 2 da final, 9. 333 mil reais dividido por 9. 37 mil reais por jogo. Caramba, assim. Vamos lá. Lembrando que esses jogos, a gente citou a TV aberta, tá? Mas deixa eu ver se é porque a Globo não. Santa e Decisão passou no Gold, por exemplo, mas também vai ser o único caso. Depois todos os outros ficam exclusivos da Globo. Assim, 333 mil reais por 9 jogos. Eu acho, até 9 jogos, né? eu acho que o Pernambucano ele chegou num ponto, Celso, que é preciso realmente parar, tá? Não cabe mais aos clubes, sobretudo a Náutico, Santa Cruz e Sport, não cabe mais aceitar que é desse jeito E pronto. e pronto. Não cabe a Evandro chegar e dizer, ó, o melhor que eu consegui foi isso. A Globo só paga isso. Em 2025, quase fechava com a Guararapes, né, que retransmite a Record aqui, mas não deve ter tido um valor suficiente. Foi menor do que esse, na verdade. Isso. O que se especula é que foi menor do que o que a Globo paga. E é um valor que não deveria mais nem abrir negociação. E por que eu estou dizendo isso, Celso? Porque você pode, no nível de democratização da comunicação em 2026, e eu já vou projetar para 2027, o próximo ano, o contrato tá ano a ano agora, né? Não. Ou seja, Detalhe, o da Gold não. O da Gold foi renovado por 4, vai até. já é um 26, erro. 27, 28, Já é um 30, erro. vai até Porque eu vou 29. citar a Gold aqui também, tá? Mas pelo menos você tá livre de Da um TV contrato aberta. da TV aberta. Mas o da Gold, eu já destaquei isso algumas vezes, não é exclusivo. Uhum. Então, o da Gold, a Gold tá pagando para transmitir, mas não tem exclusividade alguma, certo? Ok. A geração é da A Federação geração Pernambucana. da Federação Pernambucana, que ainda tem esse ponto aqui fundamental para onde eu vou chegar. Eu estava aqui, Celso, com os números da Gold abertos na tela da primeira rodada, tá? De todos os estaduais que a Gold transmite. Nenhum número, nem dos estaduais, nem dos campeonatos de fora do país que a Gold transmite, se aproxima das 521 mil visualizações do jogo Jaguar 2 Sport como sub-20 2, tá? Pra você ter ideia, o Campeonato Goiano, Atlético Goianiense e Anápolis gerou 66 mil visualizações. Detalhe, a cota do Goiano é maior do que a cota do Pernambucano. Essa cota chegou a ser divulgada do Goiano. Os clubes estão recebendo 1 milhão. Goiás, Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova recebem acho que 1,1, 1,2 milhão de reais. Boa grana, inclusive, Tá? pra esse momento.
O Sport e o Náutico Santa recebem 300 mil. O jogo do Atlético Goianiense rendeu 66 mil visualizações. O do Sport rendeu 521 mil visualizações no Gold. Tá? Ponto. O Gold Ele negocia com a federação. O Gold paga, Celso, a federação, algo em torno de R$1 milhão. Isso. Tá? Algo em torno de R$1 milhão para ter o direito de um pacote gigantesco de jogos. Veja só. Se uma empresa chegasse para o esporte e dissesse assim, esporte, eu pago R$1 milhão para ter todos os teus jogos. R$1 milhão. Ia tirar. Veja Fácil. só. Ia tirar fácil. Era o melhor negócio do planeta. Não é pro esporte não que a gente tá falando. É, pra Para quem vai empresa, transmitir. para empresa. Uhum. Se a gente tivesse R$1 milhão, 45 minutos tem R$1 milhão aqui. Se você que está assistindo foi investidor, vamos fazer isso para 2027. E 27. R$1 milhão, a gente chega, esporte, ó. R$1 milhão para todos os teus jogos. Como mandante. R$1 milhão. Exclusivo. Exclusivo. Vamos transmitir, vamos. Fechou. O Sport ganhou R$1 milhão. 3 vezes mais. 3 vezes mais do que tá ganhando. 3 vezes mais do que tá ganhando. E quem tá pagando R$1 milhão? Estaria Soltando fogos. Você comprar todos os jogos do Pernambucano do Sport sem a Globo. Porque não esquece a Globo. Na Paraíba, inclusive, é assim. A Globo, pelo terceiro ano, ela comprou. A Globo tem 2 afiliadas na Paraíba, né? Uma é Cabo Branco, que uma em Campina Grande e uma em João Pessoa. Mas enfim, o pacote Globo na Paraíba comprou o campeonato estadual, menos os jogos do Botafogo. O Botafogo Teve Paraíba. O Botafogo vendeu seus jogos para a afiliada do SBT. Então, isso que o Fred tá falando, na verdade, curiosamente aconteceu na Paraíba. Eu não sei o valor, mas acho que chegou a dizer cerca de R$200 mil. Acho que foi mais ou menos esse o valor do Botafogo negociado. Mas o campeonato paraibano passa em 2 emissoras, mas em uma emissora só passa. Quando o Botafogo é visitante, o SBT, que é a TV TH+, Tambaú, não tem jogo do paraibano. Mas tem um pontozinho que acho que é importante aqui sobre Náutico e Santa Sport nessa situação, deles negociarem juntos há tanto tempo. E a gente vê recentemente. Deixa eu só dar mais um item, Cássio. Retrô e Vitória. Deu quanto? 107 mil visualizações. Porque tem pernambucanos assistindo. Retrô e Vitória. Deu 107 mil visualizações no Gold. Fala, Cássio. É que, nesse sentido que você está falando de negociar sozinho, se você faz isso, você larga a federação, certo? Esse é o problema. Esse desmame é o problema. Por quê? Na reta final, o Sport pediu dinheiro a quem? Aí você vai ficar refém. Mas, não, veja. Antes de você dizer, eu tô dizendo só um motivo, eu tô trazendo um motivo. O Santa Cruz precisou de uma coisa. Quem foi a federação? Veja, O Náutico precisou. Então, assim. Se vender por R$1 milhão, já precisa menos da federação. Se vender por 2, menos ainda. Porque eu falei mas 1 milhão. Deixa eu só terminar essa frase. Não é só a possibilidade de pegar, é quanto já pegou. Sim. Aí a federação, tudo bem, vai renegociar sozinho. Eu quero os 3 milhões que estão a fundo perdido. Entra na fila. Não sei. Veja só. Como é que se. Veja, como é que se. Veja só. Empréstimo. A Federação Pernambucana, Cássio, isso aqui que a gente tá. Eu não tô dizendo que é certo, não. O que eu estou dizendo o seguinte. Eu tô só dizendo. Porque o que você está falando é uma coisa que alguém olha de fora e fala: caramba, é tão óbvio, por que isso não se faz? Aí eu tô só trazendo esses elementos de o porquê talvez não aconteça. Vamos dar nome ao que a gente tá assistindo? É difícil dar nome, porque pode ser pior os nomes que a gente dê aqui. Mas o que a gente tá vendo aqui na tela é um escândalo, pô. É um escândalo. O Goiás, o Vila Nova e o Atlético Goianiense não podem receber 4 vezes mais do que Santa Cruz, Sport e Náutico, porque o campeonato que é muito menos assistido, pô. Sem dúvida. Isso aqui tá ultrapassado e ficou, sabe Deus, por que interesse prevalecendo. Veja só, Cássio. Eu dei aqui um cenário que seria uma empresa fechar direto, porque, detalhe, eu falei aqui, e se a empresa fecha direto com o Sport, Náutico e Santa? Uma nova empresa que chegue, uma Casé TV. Quem? Casé TV, que tem porte pra isso. Tá? Fica menos fantasioso. Eu ia falar, essa empresa que comprou os direitos de transmissão do jogo, de operação do jogo do esporte, se eventualmente ela quer
enveredar também pelas transmissões. Essa daí é sério. Vamos pra Casa TV? Tá Vamos bom, pra Casa TV. Não vamos vamos misturar os problemas, não. É verdade. Trazendo muito problema pra mesa. Vamos pra Casa TV. Né? O Live Mode que tem dinheiro pra isso. Dizer, eu vou dar um drible no Pernambucano. Os caras estão assistindo aqui a gente agora. Estão dizendo, peraí, pô. Os caras do Pernambucano, o Sport tá ganhando 300 mil por 9 jogos. Por até 9 jogos. Por até 9 jogos. Eu vou lá. Vou bater lá. Não é possível. É. Porque Sport Náutico de Santo, eu tô fazendo um pacote aqui de 6 milhões. Tá resolvido, tá. Pronto. Tá muito bem pago, pô. Tá muito bem pago. Isso aqui é o que a gente tá vendo, é um escândalo. Eu vou passar 2 telas agora. 3 telas pra escancarar o escândalo, tá? Pra escancarar, pra mostrar que o que a gente tá falando aqui é algo de extrema gravidade. A gente brinca, é galeto, depenado, não sei o quê. Mas o que a gente tá vendo é quase que uma desvalorização gigantesca, mas é mais do que isso. É vocês tirar todo o valor desses clubes. Tá? Você está depenando. Pronto, cheguei o verbo que eu queria. Você está depenando o valor de imagem desses clubes. Veja essa comparação aqui. O Monson de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, recebe mais para jogar o Campeonato Gaúcho do que Sport e Náutico e Santa juntos. Pô. Somado. O Monson de Capão da Canoa, do Rio Grande do Sul. Isso aqui não pode. A gente não pode fazer esse vídeo todos os anos, pô. Falando a mesma coisa. Sem contrato. Porque quando a gente falava, Cássio, tinha um contrato. Amarrado, você tem que esperar. Então, assim, veja só. Se o Santa Cruz... Eu não conhecia, eu não sei se você já tinha falado. Capão Já da tinha escutado falar. Ela fica a 132 quilômetros de Porto Alegre e é uma cidade de 63 mil habitantes. Pronto. Um clube de uma cidade de 63 mil habitantes. Se a cidade toda parar para assistir um jogo do clube, é 10 vezes menos do que o que o Sport consegue colocar na sua estreia com sub-20. Imagina se for um clássico. Exatamente. Tá? Então, assim, o Santa Cruz transmitiu aquele amistoso agora contra o Defensa e Justiça. Não tinha um patrocínio, ok? Foi em cima da hora. Descarte a possibilidade de chegar uma empresa. Se os clubes disserem, a gente vai transmitir nos nossos próprios canais e a gente vai atrás de patrocínio, tá? Vai se ter um ganho muito maior. A própria Bet, que patrocina cada clube, eu diria que elas são capazes de pagar essa conta. Chega assim, o Sport chega para a Bet Nacional. Agora, vamos da nossa TV? É Sport Bet Nacional. Vamos transmitir nossos jogos. Propaganda de vocês, as odds do jogo. Vocês botam a equipe. Detalhe. A equipe que a gente fez o Resenha Bet Nacional ano passado é de primeira. Aquela estrutura já está de... Aquilo ali se consegue. E mais ainda, a federação faz a captação. Faz a captação. Ah, não vai mais Geração fazer. das imagens. Ok. Mas ela pode continuar fazendo e ainda pagar um pouco a federação por isso. Isso. Porque a gente está falando de uma forma que Cássio diz assim, transformou a federação em inimiga. Não, vamos ajudar a federação então. Já que a federação só capta 3 milhões, vamos quebrar a roda. Tirar esse vício desse contrato com a Globo de migalhas. Vamos quebrar essa roda. E vamos democratizar. Vamos usar. Porque assim, sinceramente, 300 mil não vai nem vem. Nem pro Santa Cruz, nem pro Náutico, nem pro Sport. Se assim, não vai receber essa porra. Não vai Quebrou. Não vai ter como jogar o calendário. Sérgio Oliveira, e 2 meses de Sérgio Oliveira é mais do que a cota do Pernambucano para todo mundo, quase. Então, assim, não vai nem vem. Vamos ousar. Se der errado em 27, tenta de novo em 28. Se der errado, a gente volta. Globo em 29, a Globo anda teus 300 mesmo. A gente tava errado. E quem sabe se o cara fizer isso, a Globo. A Globo aumenta a oferta justamente como fez. O que eu quero dizer é o seguinte: que você com 300 mil, você pode pelo menos, assim, com a garantia de apenas 300 mil, você pode pelo menos quebrar a roda e ousar. Tá quebrada, né? No caso da roda, né? Você pode ousar, você pode dizer assim: eu vou experimentar 2 anos. Eu vou experimentar 2 anos, tá? Monson, de Capão da Canoa, ganha mais do que Sport, Náutico e Santa Cruz juntos. Isso aqui, se você que tá assistindo isso não achar que isso é um escândalo. E obviamente, não pelo Monson. O escândalo é do lado. O escândalo Exato. é o lado. É um escândalo. Deixa o Monson ganhar 1 milhão dele. Exatamente. O problema é só vir migalha para esses 3 aqui. Seguindo, tá?
Maricá, com seu novo escudo, ganha sozinho o dobro de Santa Cruz, Sport e Náutico. O Maricá, tá? Que vai fazer pouquíssimos jogos. Vai fazer 7 jogos. 6, 7, é. 6, 7 7 jogos. 7 jogos. Ele. 6 jogos. 6 jogos. Vai fazer 6 Isso. jogos. Por 6 jogos, ele ganha o dobro de basicamente aqui 27 jogos. 25 jogos de Santa e Náutico Sport somado. 6 jogos do Maricá. Vasco em casa, Portuguesa do Rio fora, Bangu em casa, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro em casa, Volta Redonda em casa e Fluminense fora. Nem o Flamengo ele enfrenta. Nem o Flamengo enfrenta. 2 milhões. 2 milhões por 6 jogos. Vamos considerar que cada um tenha 7 jogos aqui. Dá 21 jogos por 1 milhão. 21 jogos envolvendo Sport, Náutico e Santa valem metade do que o Maricá ganha para 6 jogos. Me desculpe assim. Bruno Becker, Bruno Rodrigues, Matheus Souto-Maior, SAF do Santa Cruz. Pro próximo, né? Pro próximo, então. Não renove. Quebrem essa roda. Tem que quebrar. Quebrem essa roda. Porque isso aqui é um escândalo. Quebrem essa roda. Tá? Quebrem essa roda. Não é aceitável. Não é aceitável. Não é. Isso aqui só não é mais falado porque quem paga tem um poder muito grande. Isso. Mas isso aqui é um escândalo, pô. Isso. Isso aqui é um escândalo. Vamos para mais um quadro, tá? Se isso aqui não é tapa na cara suficiente, a gente traz mais um. Tá? O Capivariano de São Paulo, que não tem nem série, ganha 16 vezes mais do que o Sport, que até ano passado era a Série A. E que isso aí era mais ano passado, tá? Que o Capivariano ganhou mais ano passado, teve redução. Quando a gente fez o do Velo ano passado era mais de 20 vezes. Caiu para 16. 16 vezes mais. O Capivariano tem 8 jogos no Campeonato Paulista. 8. 8 jogos do Capivariano valem. Os até 9 jogos do Sport. Com final, com semifinal, Isso. tá? 16 vezes Não há. mais. Não há. Não é que vale os outros jogos do Sport, não vale 16 vezes mais que os 8 jogos do Uma Sport. classificação do Capivariano deve até não ter o número ainda das premiações, mas deve render alguma bonificação. No Pernambucano, não há. Assim, Não há premiação não há alguma. premiação. Veja só, 8 jogos do Capivariano não podem valer. Pode até valer mais que 8 do Sport. Vamos aceitar aqui que 8 jogos do Capivariano valem mais que 8 jogos do Sport. Eu já discordo. Claro que não vale. Mas vamos aceitar. Vamos aceitar que 8 jogos do Capivariano valem 2 vezes mais que 8 jogos do Sport. Você aceita? Não. Mas é a realidade. Vamos aceitar que 8 jogos do Capivariano valem 3 vezes mais. Também irreal. 8 jogos do Capivariano valem 16 vezes mais que 8 jogos do Sport. Não existe. Não existe. 16 vezes mais. Pois Porra. é. É um tapa na cara. Toda vez que a gente grava um programa, eu fico mal. Esse programa aqui. Eu fico mal. Eu fico lembrando. Porra. Mas ele é importante a gente estar focando aqui, porque os pernambucanos tiveram o pior desempenho, mas, 5 vezes mais do que, basicamente 5 vezes mais do que a dupla Bavi, que hoje que estão na Série A. É. Que estão na Série A. E o Bahia O sempre Bahia que teve uma média de público de 37 mil pessoas. Assim, vai que jogar Libertadores. que vai jogar com casa Libertadores. cheia. Aí a gente fala Um assim, é uma time realidade que qualificado. vai até... Desculpa. Não? Era É uma realidade que vai até março, mas para alguns clubes você consegue contornar. Para outros clubes, aí, dentro dessa distorção, ela vai impactar no restante do ano inteiro. Pô. os times de Série C, de Série D. Isso aqui causa uma distorção competitiva. Na prática ali. Não isso. Não tem como. Faz Então, muita diferença. E aí a Federação Paulista de Futebol conseguiu capitalizar seu campeonato muito bem, tendo há décadas já assim, com uma visibilidade enorme. E os outros, assim, tem que remar muito, tem que ter muita criatividade. O Rio, que vive detalhe. O Rio, até para ver como é o melhor momento aí. É isso que eu ia dizer. O Rio ganhou as últimas 4 Libertadores. Com 3 times diferentes. 3 times diferentes. 4 Fluminense, Botafogo e Flamengo 2 vezes. Teve 3 times na Copa do Mundo de clubes. O único, né?
Acho que nem São Paulo teve. São Paulo teve Não, um. só deve ser o Palmeiras só. Então, assim, mas assim, ganharam as últimas 4 Libertadores porque podia ser o A única Independente, cidade do mundo. A única É. cidade do mundo. É. que podia ter sido assim, tetracampeão. Mas não, são 4 Libertadores com 3 times diferentes. O Rio, no fim das contas, com toda a criatividade dele, ele não chegou à metade do Campeonato de São Paulo. E não é um campeonato que é consumido só no Rio de Janeiro, é um campeonato que é consumido nacionalmente. Então, mas aí no caso, houve como a gente já abordou o Rio no início do vídeo, houve uma criatividade. Ó, meu irmão, como é que valoriza isso aqui? Como é que distribui melhor? Do dinheiro do fixo, o clube aceitar, o próprio Flamengo aceitou largar com 10 milhões. Tem uma perspectiva enorme, a gente falou aqui, de ter pelo menos o básico dele é ter 16,5. Mas ali, metade do dinheiro virou premiação. Você consegue de outras formas. Eu acho que outras competições precisam ter assim. Eu acho que Pernambuco aceitou que vale isso. Essa é a questão. Aceitou, essa é a Celso, questão. que o campeonato é transmitido de graça. É. É isso. Aceitou que o campeonato é transmitido de graça, porque o E se modelo existe- de negociação está preso. E se existem outras Quando- receitas que quando- não foram discutidas, como placas comerciais, isso não é Veja, falado. Quando, E televisão é isso. quando foi que a gente veio com esse termo do galeto, hein? Não me lembro. Mas é 2000. Não, a última vez que o Pernambucano teve premiação foi em 2014. Passo. Era isso que eu ia chutar, 2014. Não, mas já depois, assim, mas assim, era 400 mil reais. Veja só, em 2014, ser campeão pernambucano, só o título pagava mais do que a cota atual. Em 2014, você já ganhava. Veja, você tinha o dinheiro, 1 milhão e meio. Aí se você dissesse assim, porra, minha gente, mas o campeonato pernambucano tá num momento terrível, o Santa tá mal. Os outros estaduais, pô. Detalhe, olha os números. Exato. Esquece esse negócio tá mal, olha os números. Olha a audiência do Gold. Justamente. Olha a audiência da Globo. Vê Justamente. se a Globo larga. Agora, É a parceria mais Antiga. duradoura Também, de meu amigo. todo futebol brasileiro, Exatamente. em qualquer competição, em qualquer divisão 27 estadual. anos. 27 anos seguidos na mesma A gente emissora. trouxe isso Meu também. amigo, no nosso- veja só. Tá muito claro por quê, né? Tá muito claro por quê, né? Tem uma hora, vai ter uma hora que alguém vai ter que criar vergonha na cara e quebrar a roda. Vai ter uma hora. Eu pô, acho que não tem como. o pô. próprio início da história. A gente dessa vai fazer até que momento? Até o momento em que Sport Náutico e Santos tem que pagar uma taxa de inscrição pro Pernambucano, né? Veja. Pagar aqui R$1 milhão para disputar o Pernambucano e ter visibilidade pra minha marca que eu tô estampando. Que porra é essa, velho? Isso aconteceu, de certa forma, o início de tudo era dessa forma. Que era justamente quando a gente já debateu aqui também com as competições estaduais, onde ter um jogo era quase Isso. um agradecimento. É. Isso é o segundo momento, que o primeiro momento, na verdade, Não os clubes não gostavam da transmissão porque tirava renda. Porque Isso, o pensamento era de que, como a televisão não paga nada, você tirava essa aí, porque você não achava que poderia gerar dinheiro. Aí começa a ter a mudança de São curso. as lendas que a gente vai comendo. Não, né? isso não é lenda. A televisão não pagava. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, que eu acho que não tira renda. Não, mas não. É porque assim, como a televisão não pagava, ela transmitia, não pagava, isso era como no Brasil inteiro. As transmissões só eram liberadas pelos clubes, muitas vezes, No dia. na hora. É. E outra, o cara pensa, a final do Pernambucano, de 68, foi aprovada depois que todos os ingressos foram vendidos. Ó, tá tudo vendido. E aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que tipo, isso é também uma falácia. Porque no fim das contas, você tá falando de públicos diferentes. O cara que vai pro estádio é o cara que vai pro estádio. O cara que vê o jogo pela TV é o cara que vê o jogo pela TV. Porque, tipo, no estádio, vamos lá. Vamos pegar o Sport, que fica na média ali de tamanho de estádio entre o Náutico e o Santa. Máximo que teve 45 mil lugares. O Sport sempre teve muito mais do que 45 mil torcedores, né? Então, mesmo que a televisão fosse, não, vamos transmitir aqui pro estado Mas todo, muita tal. gente que vai, acho que... Mas de certa forma isso aconteceu. Assim, veja, Não, eu sei que aconteceu, eu lembro que aconteceu, mas o que eu tô dizendo é que para mim isso era uma falácia que a gente comprava, porque não tinha como garantir que, não, se o clássico da quarta-feira, o clássico das multidões da quarta-feira, certo? Fosse anunciado que ele ia ser transmitido na sexta-feira da Muita semana gente- anterior, eu não acho que isso esvaziaria o estádio do Arruda. ok. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu entendi. A gente mas- cresceu dizendo que sim, né? A gente Não tem cresceu como voltar dizendo no que sim, tempo mas pra cravar. Mas o que eu tô dizendo é que hoje, pra mim, tá claro que não. Com o que a gente tem hoje. Com o Não perfil que a sei. gente É tem. porque hoje é diferente, mas no passado acontecia. Assim, eu entendi a sua opinião, você fala, mas aí falando de forma concreta, vindo todo. Eu adorava o tabelão da placar. Eu acho que era tão raro que acontecia. Acontecia, veja, caía, o público caía. Nos clássicos, o público caía. Isso não era só uma falácia, isso era um fato.
Assim, o público tinha público de 30 mil, aí quando era o jogo da televisão, 15... Vou dar um exemplo, a final do Pernambucano de 88, ela passou na Globo. Não foi uma... o público foi pequeno. Deu, se não me engano, 19 mil pessoas. O jogo que não foi transmitido deu 35 mil pessoas. Mesmo com todas as lógicas que você falou, acontecia. Eu acho que hoje, com todos os jogos transmitidos, o cara já não liga mais se o jogo hoje, mas não, hoje liga. acabou. Mas como era uma coisa tão rara, cara, vou ver em casa, pô. Então eu acho que não era isso acontecia. Mas isso era no Brasil todo, repito. Por vezes, o jogo era liberado, como você falou, na hora, e caiu o filme da Globo, caiu o filme da SBT e transmitia dessa forma. Aí vai para um segundo momento, que é pagar muito pouco. E com jogos pontuais. A Globo, Celso, ela passou, por exemplo, em 95, falando em Pernambuco, só a final, só o último jogo, que foi Santa e Náutico no Arruda. Detalhe, foi de 46 mil pessoas no momento que o Arruda recebia 80, para você ver como faz diferença. A final de 93, que não passou na televisão, o Santa e Náutico deu 73 mil pessoas. A final de 95, Santa e Náutico no Arruda, com a capacidade idêntica ainda, sem nenhum problema de briga de torcida, limitação, deu 46 mil. Aí a Globo só passou aquele jogo. Deu uma audiência boa, ela não comprou 96. Aí vem a Band. Aí a Band passou só a rodada inicial de 96, foi Luciano do Vale, só a primeira rodada, são 2 jogos. Aí, e mais nada, não teve 96, 96. Aí em 98 a Globo passou alguns jogos no Sport TV, e bem escondidinho, para os jogos que passavam de noite e tal, assim tal. Aí Luciano do Vale volta, que ele morava aqui, e compra o campeonato. E os direitos do campeonato, acho que 550 mil reais, alguma coisa assim. Detalhe, isso em 98 é quase o valor que a gente tá falando aqui, né? Aí comprou por esse valor. Aí é o que a gente sempre fala, a audiência explodiu, o contrato, Celso, veja só, em 99, os clubes não autorizaram passar os clássicos na televisão. Os únicos clássicos que poderiam passar eram só os decisivos. Aí tem aquele que é justamente a audiência que virou todo o jogo, que foi a final do segundo turno. Era um campeonato de 3 turnos. O Sport ganhou o primeiro turno. Aí no segundo turno, ficou 49 jogos invictos. Aí a última rodada foi o Sport Santa. O Santa tinha que ganhar esse jogo para igualar o Sport e forçar uma extra. Esse jogo não passou na TV. Aí o Santa ganhou esse jogo, gol de Luiz Carlos. Aí esse jogo forçou a extra, e aí o Luciano Vale enlouqueceu, porque ele ganhou esse jogo. E esse jogo concorreu com a novela, e a TV Pernambuco deu na Globo. Não é mais do que isso. Com a imagem horrorosa. Deu 50 pontos de audiência. Com a imagem ruim que tinha na época. E na HD era muito negócio de HD, nada disso não. 50 VHF. pontos de audiência na TV Pernambuco, e isso concorrendo com novela das 8, das 9, que vivia seu auge de audiência, assim, anos 80, anos 90. Aí o que aconteceu? Aí na final, o Sport ganhou o terceiro, o Santa ganhou, o segundo turno foi 1-1, empate. O Sport ganha o terceiro turno, e eles fazem as finais, e ele teve as finais para passar também. A porrada foi tão grande que a Globo, que teve esse tempo todinho ali para comprar, aí comprou o campeonato inteiro. E aí é o começo dessa história de 27 anos. Então, mas perceba que eu estava pontuando que a Globo passou, eu citei, a Globo passou a final de 88, passou a final de 95, passou alguns jogos do Sport TV. O campeonato estava ali o tempo todo. Aí alguém de fora comprou, explodiu, opa, isso aqui dá audiência. E aí conseguiu renovar esse tempo todo. E já pagou mais. Que vai acontecer de novo. Eu acho que é isso que vai acontecer de novo. E alguém comprar... alguém vai comprar, vai explodir, e a Globo local vai falar, eita. Aconteceu com a Copa do Nordeste. Aconteceu com a Copa do Nordeste, perfeito. Eu acho que isso tem que ser feito. É um movimento que precisa ser feito. Inclusive, estou até na expectativa da Copa do Nordeste já dá esse ano, porque vai ser, como o contrato acabou, e a Globo voltou, a gente está até na expectativa de qual vai ser o valor, que inclusive, no fim das contas, é o caminho para tentar equilibrar um pouco isso aí, né? Exatamente. E já dá para ser feito pelos clubes. É só isso que eu quero dizer. Já dá para ser feito pelos clubes. Já que parece que com a federação algo trava em alguma parte. Tá? Então já dá para ser feito pelos clubes. Bem. Atualmente é a federação que negocia a venda, como o Fred falou. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Ou pelo menos se revoltado. Com a gente. Né? Acho Não, que com o conteúdo mesmo. Junto com a gente. Perfeito. Ficou melhor. Né? Mas tivesse revoltado com a gente aqui, são poucos. Evandro, mais uns. Evandro tranquilo. Evandro mais tranquilo. Sabe que o Evandro seria... Ele nem assiste aqui, mas você assiste, sabe que ele diz... Vai lá vender? Vai lá vender 20% a vocês. Ele diria assim,
Vai lá, não é bom? Vende lá. Se tu conseguir mais, ainda tu pega a tua É. taxa, a tua comissão, vai lá. Enfim. Dessa forma, a gente vai fechando aqui mais um conteúdo do 45 Minutos. Lembrando que o 45 Minutos tem o patrocínio dos nossos amigos da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, tá? Bem importante aí também destacar. E também um abraço para os nossos membros que em breve estarão aí recebendo os primeiros conteúdos exclusivos do nosso clube. Forte abraço a todas e todos e até a próxima. Tchau, tchau.